Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou dona galinha. Levanta, que o cavalinho já pulou da cama, que o pintinho tirou o seu pijama, e o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã, deixa de mãe e vem pra cá, que o sol raiou e agora é hora de estudar. Bom dia, meus amados do 7º ano, quanta saudade de vocês, maravilha estar aqui frente a frente com vocês, olhando nos seus olhos, né? Coisa boa estar aqui, muita saudade de vocês, logo, logo, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser Deus louvado, amém, estaremos frente a frente, nos abraçando, matando essa saudade enorme que a gente está uns dos outros, né? Pois é, meus amados, hoje teremos a nossa primeira aula de filosofia do 7º ano da Escola Promove, o melhor 7º ano da galáxia, de toda a Via Láctea e a Via Café Láctea também, todas as vias que existem, não tem 7º ano melhor que esse, nenhuma galáxia, nenhum universo desses aí. Pois é, meus amados, a nossa primeira aula de hoje será uma aula onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a ética. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é ética, o que é moral. Se existe alguma diferença entre ética e moral, para que serve a ética, para que serve a moral, e como nós podemos distinguir a ética da moral, certo? A gente vai começar a entender um pouco isso hoje. Meus amados, para começar essa aula, eu vou contar uma história. É uma história que tem um fundamento ético e moral, certo? E essa história é o seguinte: um belo dia, meus amados, um monge estava sentado à beira de uma estrada para ver o movimento passar da estrada. Ele pegou uma cadeirinha, ficou na beira da estrada tomando aquela brisa e vendo o movimento, né? E passa boi, passa boiada e tal e coisa e tal. Lá pelas tantas, o monge vê ao longe um homem correndo desesperado. Correndo desesperado. Quando chega perto dele, o homem fala assim: "Ô, meu senhor monge, me ajude. Eu cometi um erro e por isso eles querem me matar. Me ajude, pois eu não posso morrer, pois eu tenho mulher e filhos. Me ajude." Aí o monge fala assim: "Meu filho, eu ajudarei. Não cometa mais esse erro, mas eu ajudarei. Pegue a estrada da direita e se pique." Aí o homem foi pela estrada da direita. O monge pensou: bom, eu não posso mentir. Eu fiz um juramento de nunca mentir. E eu não posso mentir. O que eu vou fazer? Já sei. Aí ele pega a cadeira dele. Estava de um lado da estrada, pega a cadeira e coloca no outro lado da estrada. E senta lá e fica lá todo elegante, lá tomando a brisa. Daqui a pouco os policiais vêm correndo, e aí encontram com ele, né? Ele já estava no outro lado da estrada. "Senhor monge, o senhor viu passar aqui um indivíduo deletério, um salafrário, né? um bandido, roubou 25 galinhas socós e 12 pintos pedrezes. O senhor viu aqui passar?" O monge falou para eles assim: "Meus senhores, posso dizer-lhes firmemente que desde o momento em que eu sentei nesse lugar que eu estou sentando aqui agora, que eu estou sentado aqui agora, eu não vi passar ninguém. Os primeiros são os senhores." Os soldados acreditaram no monge e voltaram para casa, né? Pois é. A pergunta é o seguinte, meus amados: o monge mentiu? Evidentemente que o monge não mentiu, não quebrou o seu juramento. Ele mudou de lugar, evidentemente, sentou em outro lugar e falou: desde que eu sentei nesse lugar aqui, não passou ninguém. E era verdade, né? Pois é, nessa história tem um problema ético, um problema moral. O monge fez o certo, o monge fez o errado. Esse é o problema
ético, né? Pois é, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a ética, entender um pouquinho mais sobre a ética. Meus amados, a ética é um conjunto de regras, princípios e ideias que fundamentam as nossas ações, né? Todas as nossas ações são fundamentadas pela ética, que são regras, princípios e ideias que vão fundamentar, vão dar razão de existir, vão fazer surgir as nossas ações, certo? Todas as nossas ações são baseadas na ética, certo? Quando a gente age corretamente, nós estamos agindo eticamente. Quando a gente pratica o bem, quando a gente não mente, quando a gente não rouba, não fala mal de ninguém, se relaciona bem, se dá bem com todo mundo, nós somos pessoas éticas, né? Pois é, a ética são os princípios da nossa vida, né? A ética, os princípios da nossa vida são princípios éticos, certo? Nossos princípios são baseados na ética, certo? Pois é, a ética está inserida no campo das ideias, né? E o que seria moral? Diga aí, Aniel, o que seria moral, meu amado? Hã? Aniel é um cara fantástico, esse Aniel é demais. Pois é, Aniel acaba de dizer para vocês, é porque vocês não viram, mas eu ouvi daqui. Aniel está dizendo o seguinte, olha, a moral, professor, está inserida no campo da prática. E Aniel acabou de me dar um exemplo agora. Fala aí, Aniel, ó, tá vendo? Aniel contou uma história agora dele, eu vou contar para vocês aqui, ó. Aniel me contou agora aí que ele, um belo dia, ele saiu de casa todo elegante, passou um shampoo, lavou o cabelo com shampoo Colorama, passou um perfume do Jequiti número 17, e aí ele foi ao shopping Salvador, shopping imenso lá em Salvador, foi tomar um sorvete. Em dado momento ele viu uma senhora passando, a senhora elegante, bonita, e caiu a carteira da senhora recheada de dinheiro. Aniel não pensou, nem chegou a pensar duas vezes. Imediatamente Aniel pensou, o dinheiro, eu tenho que devolver o dinheiro dessa senhora. Imediatamente ele pega a carteira, a senhora não viu, ele pega a carteira e, senhora, a sua carteira caiu, senhora. Aí a senhora agradece, meu filho, você é muito educado, inteligente, sagaz, muito obrigado. Certo. Aniel me contou essa história. Pois é, então, o fato que Aniel me contou, a história que ele acaba de me contar, tem uma questão ética e moral aí nesse meio, certo? Primeira coisa, quando Aniel viu a carteira cair, imediatamente, ele já sabia o certo a se fazer. Ele já tinha tomado a decisão certa, uma decisão que era automática para ele, devolver algo que não é meu, é da senhora, eu vou devolver. Aniel vai e devolve a carteira, né? Então, ele toma a decisão aqui, a decisão ética, é tomada no campo das ideias do pensamento, e aí ele imediatamente toma a decisão, ele pratica o ato da devolução. O ato da devolução é um ato moral. A decisão de devolver é uma decisão ética. Essa é a grande diferença entre ética e moral. A moral é a ação correta da ética, a prática correta da ética. Então a moral é a ação. A ética é o pensamento, é a escolha. Certo? Muito bem, Aniel, você é um menino fantástico. Só podia ser o filho de Newton e de Mediane e ser flamenguista, que se fosse vascaíno, né? Muito bem, meus amados. Então, nesse exemplo, nós ilustramos ética e moral. Vamos lá repetir? A ética é um conjunto de princípios e regras e ideias que fundamentam as nossas ações, né? Quando Aniel viu a carteira cair, esses princípios que ele tem, da honestidade, da bondade, ele vai fundamentar a ação dele de devolver. Imediatamente ele sabia o certo a se fazer, e aí ele vai e pratica a ação correta. Essa ação que ele pratica, a ação moral, é fundamentada, baseada na ética que Aniel tem. Certo? Deu para entender a diferença de ética e moral? Muito bem. Meus amados, como eu tinha dito, a ética, ela é uma palavra grega, né?
ética grega vem do latim éticos, vem do grego éticos, que significa modos de ser. A moral, por sua vez, vem do latim mores, que significa costumes, modos, costumes, certo? Muito bem. A ética, ela é totalmente fundamentada, né? Para entender melhor a ética, é necessário a gente encontrar também, saber a importância dos valores nas relações entre as pessoas. Existem dois tipos de valores, né? Dois tipos de valores. Os valores materiais, por exemplo, eu mostro esse marcador, você vai dizer, olha, é bonito esse marcador, prático, são valores, estamos dando valores aí, né? Prático, bonito, elegante, né? Barato, né? São valores que são dados a objetos, né? Isso são valores. Olha para o professor, por exemplo, o professor é elegante, né? O professor é um valores também dado a uma aparência do professor, evidentemente, né? Mas existem valores também das pessoas, os valores pessoais, né? Dos indivíduos, né? E esses valores são basicamente relacionados à ética e moral, né? Justiça, honra, integridade, generosidade, bondade, honestidade, respeito são valores também, né? Só que são valores humanos, relativos aos seres humanos. Falei primeiro valores relativos a objetos. Olha como é o nome disso aqui? Meu Deus, é um marcador bonito, elegante, prático. Estamos falando agora de valores relativos aos humanos, né? Olha, o senhor é generoso, é bondoso, respeitoso, né? Bacana, legal, honrado, íntegro, né? Inteligente. Pois é, são valores relacionados a nós, seres humanos. Muitas ações que a gente pratica são determinadas por esses valores que a gente tem, né? E esses valores influenciam também os nossos sentimentos, né? Então, cada decisão tomada nossa, cada decisão, cada atitude é uma atitude relacionada aos nossos valores, certo? Toda atitude que a gente tem, toda decisão, ela é fundamentada nos nossos valores, que por sua vez são fundamentados na ética, certo? Muito bem. Qual é a coisa que existe em comum entre ética e moral? A ética e a moral fundamentam as nossas ações, certo? A ética fundamenta por meio das ideias, a moral por meio dos valores. Olha, a ética por meio das ideias, a moral por meio dos valores, né? Os valores estão relacionados com a ética também, e as ações baseadas nos valores são ações morais. Certo? Muito bem, ó. Então, ética, ela fundamenta as nossas ideias, né? E a moral fundamenta os nossos valores. Certo? Ética é algo que é fundamentado. Toda ética, ela é fundamentada a partir de um princípio religioso, da ética religiosa. Por exemplo, a nossa ética do Ocidente é uma ética fundamentada na ética judaico-cristã. A ética dos islâmicos lá do Oriente é uma ética fundamentada no islamismo, né? Assim como a ética lá dos indianos é fundamentada no hinduísmo, que é a religião principal de lá, né? Pois é, cada região tem a fundamentação da sua ética nos princípios da religião. Por exemplo, todo o Ocidente, a ética é fundamentada na religião, ou seja, significa que o conceito de certo e errado é fundamentado na religião. Já a moral, ele é variável de acordo com os costumes de uma região, de acordo com muitas características de cada região, certo? Características distintas de cada região, certo? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, meus amados. Então eu vou despedir-me de vocês e até a próxima aula.